O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Deus quer que conheçamos a verdade. Para isso, Ele nos deixou a sua palavra. As dúvidas não são de Deus, exceto, naturalmente, para os iniciantes na fé. E sabe por quê? Porque a Bíblia contém todas as respostas. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam, compreendem e fazem a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glorifiquemos e exaltemos ao nosso Deus, que nos ama e nos dá sabedoria. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te torne mais fiel, mais prudente e mais sábio, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Esclarecimento é uma palavra que surge sempre como uma reação, onde existem dúvidas sobre qualquer assunto não devidamente compreendido a princípio. E onde existe também o desejo de aprender e o interesse no conhecimento da verdade. Algumas exposições são feitas de forma obscura, com meias palavras, propositadamente, não para deixar dúvidas pairando nas mentes dos ouvintes ou leitores, mas para forçar as pessoas a realizarem pesquisas, a se interessarem pela matéria e buscarem um aprofundamento. Mas nesse caso, o caminho para o conhecimento deve sempre ser indicado com clareza, para que a pessoa possa obter a informação integral. Outras informações são maliciosamente distorcidas por quem deseja enganar as pessoas
com algum interesse subliminar, ou por quem gosta de falar, mas não gosta de buscar o conhecimento. São os chamados palradores frívolos. Tudo isso existe hoje no meio evangélico. Jesus falava por parábolas, usando figuras do dia a dia das pessoas para facilitar o entendimento da sua mensagem. Mas ele também usava parábolas justamente para não ser compreendido por alguns, por aqueles que não eram dele e não estavam no seu plano de salvação. Mas quando os seus discípulos o arguíam, pedindo explicações, para eles, para os seus discípulos, Jesus aclarava tudo, para que eles conhecessem a verdade e tivessem plena segurança nas suas palavras. Existe muito folclore circulando entre o povo de Deus nos dias de hoje. São afirmações inverídicas ou surrealistas, ou outras que carecem de explicação ou fundamentação e geram um clima de mistério, principalmente entre os novatos na fé. De todas as formas, é nosso dever, como servos de Deus, conhecer a verdade e trazer as pessoas também ao conhecimento da verdade, em oposição a toda mentira especulativa que é disseminada massivamente todos os dias. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse ele também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai se não for por ele. Que todos os irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, sejam, ao final desta mensagem, libertos dos enganos do mundo, dos enganos do inimigo e dos enganos dos seguidores do inimigo, para que se libertem e encontrem em Jesus o caminho, a verdade e a vida eterna. Estamos dando continuidade à nossa mensagem de número 454, intitulada Esclarecendo a Bíblia 1, onde trouxemos a público esclarecimentos sobre algumas dúvidas comuns ao povo de Deus, principalmente daqueles que ainda não alcançaram um profundo conhecimento bíblico. Notem, irmãos, que a nossa intenção nunca foi a de substituir a leitura bíblica, que é essencial para todo cristão. Nenhuma pregação visa tomar o lugar da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, que é algo insubstituível. É preciso que todo filho de Deus se dedique ao estudo bíblico e permita a Deus falar ao seu coração a mensagem que ele deseja passar através das suas palavras. Mas é preciso também que ouça a voz de Deus, que dê ouvidos à voz de Deus. O nosso objetivo com as nossas publicações é atender ao nosso chamado de eliminar as informações falsas e esclarecer as dúvidas do povo
de Deus. Na verdade, o que nós queremos é auxiliar aos irmãos na compreensão da palavra de Deus, dirimindo as dúvidas mais comuns existentes. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, reservem um tempo para a oração a Deus e cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Leiam o Novo Testamento, estudem cuidadosamente as epístolas escritas por Paulo, porque é lá onde se encontra a nossa doutrina salvadora. Compreenda que esse é um dos melhores investimentos que nós podemos fazer neste século, visando o século vindouro. Jesus nos recomendou não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Nós devemos nos ocupar nesta vida de ajuntar tesouros no céu, através das boas ações que realizamos neste mundo. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Marcos 4:11. E disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Existe uma frase extraída da Bíblia, do livro de Apocalipse, que se tornou um dito popular, mas que tem levantado dúvidas entre o povo de Deus e tem sido também motivo de zombaria entre muitos. E quando questionados a respeito, os filhos de Deus não conseguem dar uma explicação convincente, porque justamente lhes falta o conhecimento bíblico básico. A frase é: Jesus está voltando. Muitos têm usado essa verdade de Deus de forma mecânica, automática. A pessoa faz essa afirmação, mas não se compenetra do que implica a volta de Jesus.
Não sente a necessidade de ajustar os seus caminhos e se preparar para a chegada do Senhor. Mas Jesus está voltando mesmo. No livro de João, no trecho que apresentaremos na sequência, Jesus, quando ainda entre os seus discípulos, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, quando ele passava as suas últimas instruções, ele nos deixou uma promessa que não é apenas uma promessa, meus irmãos. É a promessa. Ele foi para nos preparar lugar de morada junto a ele no céu. E ele voltará para levar consigo os seus fiéis. Mas essas afirmações bíblicas têm gerado dúvidas e têm sido até motivo de gracejo entre as pessoas que alegam que sempre ouviram falar que Jesus está voltando, mas até agora ele não chegou. Meus amados, vamos analisar isso com muita calma, com muita tranquilidade e paz no coração, utilizando o conhecimento e não os preconceitos. Primeiramente, se Jesus disse que voltaria, ele irá voltar, sem sombra de dúvida. Só não crê quem não é da fé. E os que não crerem irão se surpreender e irão se arrepender. Segundo, precisamos recordar o que falamos na mensagem anterior, que Jesus não está preso ao nosso tempo cronológico e que 1000 anos para ele é como um dia para nós e um dia como 1000 anos. Certamente, meus irmãos, Jesus já voltou. Mas nós ainda não chegamos a esse tempo. Nós seguimos avançando na nossa linha do tempo em direção a esse grande dia. E terceiro, precisamos dar graças a Deus, porque Ele ainda não voltou ao nosso tempo. Porque isso indica que ainda estamos em tempo de ajustar as nossas vidas, de buscar a santidade que é requerida para entrarmos no céu e de serem alcançadas vidas em todas as partes do mundo. Pessoas que jamais ouviram falar de Deus, de Jesus ou da graça de Jesus. Nós não podemos vacilar na fé. Precisamos perseverar, mantendo a divulgação da verdade do Evangelho até a volta de Jesus. O Senhor, que é bom e justo, está aguardando que se convertam todos os que são seus, todos os que são dele. Sejamos pacientes. Jesus irá chegar a qualquer momento. E se ele já voltou, logo o encontraremos no tempo, quando o nosso presente alcançar esse maravilhoso futuro. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho.
Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Atos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Louvado seja o Senhor. Existem muitas pessoas ainda, meus irmãos, que precisam conhecer a esse Deus maravilhoso, que precisam se converter. E Jesus está pacientemente aguardando que isso aconteça. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, temos o apóstolo fazendo, como de costume, recomendações doutrinárias. E no caso presente, destacando que a santidade cristã se opõe aos costumes do mundo. E recomendando ao povo da igreja de Éfesos, e a nós, por conseguinte, sermos imitadores de Deus, como convém a um filho de Deus. No versículo 14, Paulo diz ao povo de Deus: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo está nos dizendo para justamente abrirmos os olhos, para não andarmos nos caminhos de morte, por onde andam os do mundo. Quando ele diz, levanta-te dentre os mortos, ele está enfatizando a necessidade de nós, que somos salvos pela fé e pela graça do Senhor, nos afastarmos dos que estão no caminho da morte eterna, para nos destacarmos, para não sermos como eles. E quando ele diz que Cristo nos esclarecerá, ele está dizendo que precisamos tomar a iniciativa de nos afastarmos do mundo, para podermos receber a sabedoria e o entendimento da mensagem e do coração de Deus, para podermos aprovar o que é agradável ao Senhor, para podermos agradar a Deus e não a nós mesmos, e muito menos ao mundo. Enquanto estivermos vivendo como os mortos, o pleno conhecimento das verdades de Deus nos será vedado. Efésios 5, 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nos versículos 15 a 16, Paulo prossegue no seu ensinamento, advertindo ao povo de Deus para termos cuidado com a maneira como vivemos, para andarmos como sábios e não como nécios, que são os filhos do mundo. Paulo nos recomenda ainda remirmos o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar ao máximo e de forma produtiva o tempo que ainda nos resta nesta vida, para vivermos com sabedoria, aproveitando as oportunidades de realizarmos ações que glorifiquem a Deus. Na sua carta aos Colossenses, Paulo reitera essa recomendação, alertando ao povo da igreja de Colossos para serem sábios com as pessoas do mundo, remindo o tempo, não desperdiçando a oportunidade de realizar boas obras e de darmos testemunho do poder de Deus nas nossas vidas. No livro de João, Jesus indiretamente nos falou também sobre a importância de otimizarmos o uso do nosso tempo, otimizando Ele mesmo o tempo que Ele ainda tinha nesta vida, quando Ele se preparava para curar um cego de nascença. Jesus disse que precisava fazer a sua obra enquanto era dia, porque vindo à noite ninguém consegue trabalhar. É assim. O que temos que fazer, façamos hoje, façamos agora, porque ninguém consegue afiançar o amanhã. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. João 9, 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No versículo 17, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo nos recomenda não sermos insensatos, mas que compreendamos qual seja a vontade de Deus. É claro que a partir da compreensão da vontade do Senhor, o que se espera é que nós façamos a vontade do nosso Deus.
e não as nossas vontades ou as vontades do mundo ou do maligno. Efésios 5, 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Se eu pecar contra o meu irmão, eu preciso pedir perdão a ele? Meus amados, como nós comentamos na nossa mensagem anterior, uma grande parte das dúvidas bíblicas decorre da incompreensão pelo povo de Deus da onipresença do Senhor. Precisamos entender algo muito sutil e importante. O sacrifício de Jesus foi um ato com um conteúdo profundo, tanto carnal quanto espiritual. O componente carnal da obra de Jesus está no nosso tempo, no nosso passado. Foi algo testificado pela carne, por todos os seus discípulos e por um número incontável de pessoas, e está biblicamente aceito e confirmado. Mas a parte espiritual, mesmo estando biblicamente documentada, não está no nosso tempo cronológico, porquanto muito do que Jesus realizou não se manifesta a nós nos dias de hoje. Nós cremos pela fé, com o nosso espírito, mas muitas das conquistas de Jesus não nos alcançam nos dias de hoje. Se fosse assim, não haveria mais pecado, nem doenças, nem enfermidades e nem morte. Se erramos contra um irmão ou uma pessoa qualquer, não podemos virar as costas e irmos embora, dizendo que Jesus já nos perdoou. Não é assim. Nós sabemos que não podemos proceder assim, e o Espírito Santo em nós também não nos permite. Nós temos que nos retratar com os irmãos sempre que erramos e os prejudicamos. Precisamos pedir perdão a eles, sim, e conceder o perdão a eles quando eles errarem contra nós e se arrependerem. A palavra de Deus nos ensina a, antes de nos apresentarmos diante de Deus no altar, nos reconciliarmos com os irmãos. Deus espera que antes de entregarmos a Ele a parte dos nossos ganhos que é devida, que entreguemos aos irmãos o pedido de perdão ou concedamos o perdão a eles devido. E existe ainda um detalhe muito importante. Sempre que nós pecamos contra um irmão, e nós pecamos mesmo devido à nossa natureza carnal, nós pecamos também contra Deus. E se nós temos que nos reconciliar com o irmão, devemos também e principalmente nos reconciliar com Deus em oração,
nos rendendo mais uma vez a Ele em arrependimento e pedindo a Ele forças para não errarmos mais. Se você se surpreendeu porque em uma das últimas mensagens que publicamos, eu abri a mensagem pedindo perdão a Deus, é porque se temos que pedir perdão ao irmão pelos nossos erros, mesmo crendo no perdão concedido por Jesus, não me parece bem pecarmos contra Deus e simplesmente virarmos as costas e irmos embora. Cuidado! Essa é uma postura, meus irmãos, que não condiciona qualquer mudança de atitude ou arrependimento. O perdão a nós, filhos de Deus, é certo, está na Bíblia, mas ele reside ainda em tempo futuro. Nós cremos que os nossos pecados já estão todos perdoados, mas nós ainda não chegamos a esse tempo espiritual do perdão total de Jesus. Deus espera que nos arrependamos dos nossos erros e que mudemos de vida buscando a santidade. Notem bem, Jesus nos ensinou a quando estivermos orando, pedirmos perdão a Deus pelas nossas ofensas. E pedimos que o Senhor nos livre do mal. O que comprova que o pedido de perdão a Deus é devido e que o inimigo, já vencido no futuro, no presente, ele continua vivo e atuante no nosso meio. 1 de João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mateus 6:12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Devido à diversidade de linhas doutrinárias, existe uma grande dúvida entre os cristãos e também entre os do mundo. Se existe salvação, quem será salvo no final? Os católicos? Os judeus? Os da graça? Ou os da lei? Meus irmãos, quem será salvo no final é uma informação restrita somente a Deus. É certo que haverá salvação, porque é promessa de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso. O que nós podemos e devemos fazer no presente é utilizar as informações que o nosso Deus, que não mente, nos deixou na sua palavra. E ele antecipa, sim, algumas categorias
dos que ele afirma que serão salvos e também dos que ele afirma que não irão se salvar. Desse modo, meus irmãos, é mais prudente, ao invés de dizermos quem vai se salvar, porque essa informação não está em nós, dizermos Deus nos diz que irão se salvar, ou Deus nos diz que não se salvarão. Correto? A Bíblia nos informa que os da cultura católica não se salvarão, porque eles vivem na idolatria. É Jesus, mas é também Maria. É santo isso, santo aquilo. Fora os santos que eles próprios criam todos os dias e os cultuam como se fossem deuses. Quando a palavra de Deus nos fala de um único Deus e Senhor, que é Jesus. E que Deus abomina as imagens de adoração e a idolatria. O Senhor nos diz que os idólatras não se salvarão, porque a idolatria é uma traição ao Deus que nos criou. É o fato de trocar o único Deus verdadeiro por um falso Deus. É desprezar aquele que nos criou e se aliar justamente ao inimigo dele, que também é nosso inimigo. Sim, a palavra de Deus nos adverte de que por trás de cada ídolo, notem bem, existe pelo menos um demônio. Quem cultua ídolos, imagens, está cultuando a demônios. A idolatria é o culto aos demônios. Cuidado vocês da Igreja Católica. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia nos diz que os judeus serão salvos pela promessa, porque o nosso Deus não volta atrás na sua palavra. Mas cuidado,
Nem todos os judeus serão salvos, segundo a palavra de Deus. A salvação é individual, segundo as obras realizadas por cada um. Os judeus não receberam a Jesus. Eles mataram Jesus. E até hoje não creem em Jesus. Mas não foram todos. E o nosso Deus, que é justo e fiel às suas promessas, e riquíssimo em misericórdia, irá manter o seu compromisso assumido perante eles. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos 3, 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A palavra de Deus nos diz que a nossa salvação é pela fé, é pela graça. Essa é a promessa que Deus deixou a nós, gentios. E não coincidentemente, essa é a única doutrina que nos condiciona a vivermos como viveremos no próximo século, em espírito. Porque a vida pela fé requer visão espiritual, já que a fé é a certeza do que não vemos. Jesus, após ascender aos céus, arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu e lhe revelou para que ele nos transmitisse a nós, gentios, o seu novo tratado da graça, com a nossa doutrina salvadora da graça. A lei que foi dada por Moisés aos judeus não continha a salvação e já havia sido extinta por Jesus. Notem que a salvação pela fé é uma promessa de Deus. Assim como ele irá cumprir com a sua promessa junto aos judeus, ele também irá cumprir com a sua promessa feita a nós, gentios. A salvação pela promessa, pela palavra e pela fé é a forma mais segura e é pela graça do Senhor. Essa salvação não depende da misericórdia de Deus. É pela promessa. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A Bíblia nos confirma que os da lei não estão convertidos a Jesus, mas
a Moisés. E que eles estão debaixo de maldição. Porque assim como os judeus que não seguem a Jesus, eles seguem a Moisés. Isso é algo que nós sentimos, mas que a palavra de Deus apenas confirma. Porque quem crê em Jesus, meus irmãos, segue as ordens de Jesus. E quem não obedece a Jesus é porque não crê nele. Não é crente. A palavra de Deus nos revela que os que são da lei têm os seus sentidos endurecidos e um véu posto sobre os seus corações para que não compreendam o novo tratado da graça, que está disponível apenas para os que estão convertidos a Jesus. Mas a Bíblia nos informa também que quando os da lei se converterem a Jesus, esse véu lhes será retirado. Então, o primeiro passo para se obter a revelação da graça e a certeza da salvação pela graça é se converter a Jesus. E o segundo passo é viver da forma como ele estabeleceu nesse novo tratado, nesse novo testamento e nova doutrina, a nossa doutrina. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 2 Coríntios 3:14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Louvado seja Jesus! Nós devemos dar graças e glórias todos os dias das nossas vidas a Jesus, porque Ele fez o que ninguém mais poderia fazer. Ele assumiu as nossas culpas, Ele assumiu os nossos erros, os nossos pecados, e nos perdoou na cruz. A obra está feita. Nós precisamos apenas chegar até ela. Como estamos vendo, todos os equívocos, dúvidas e desinformação existentes entre o povo de Deus decorrem da falta de leitura bíblica, de compreensão da palavra de Deus. E em particular, esse último tema que apresentamos, referente à salvação, ocorre pela falta da leitura do Novo Testamento, onde se encontra a nossa doutrina. Decorre também
da falta de revelação e visão da graça de Jesus. Lamentavelmente, a grande maioria do povo de Deus vive imerso na lei de Moisés, pensando que será salvo pelo judaísmo, dizendo que crê em Jesus, mas imitando aos judeus que não creem. É um contrassenso? O novo tratado da graça é a nova aliança firmada entre Deus e o seu povo, em substituição à antiga lei de Moisés, que foi extinta e lançada por terra durante o sacrifício de Jesus, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, permitindo o acesso dos fiéis ao Santo dos Santos, o que antes era permitido apenas ao sumo sacerdote. Jesus facilitou a nossa vida. E como? Já que a lei nunca foi cumprida e a lei não salvava. Ela foi estabelecida apenas para destacar o pecado da raça humana, em particular dos judeus. Os sacrifícios carnais da lei, jejuns, subida aos montes, batismo nas águas e vigílias noturnas apontavam, meus irmãos, para o sacrifício único e eterno de Jesus, que já foi feito. Porque o sacrifício de Jesus, sim, traz a salvação aos que creem. Os irmãos que ainda se dedicam a realizar sacrifícios carnais pensam que estão agradando a Deus e que eles conseguem pagar o preço da salvação. Mas, meus irmãos, pensem bem. Qualquer sacrifício que o ser humano faça jamais vai se igualar ou suplantar o sacrifício de Jesus. É impossível. As águas do batismo não podem ter mais poder do que o sangue de Jesus. Mas quem se batiza nas águas está dizendo o contrário, que o sacrifício de Jesus não serviu para nada. Quem sobe aos montes para orar, nega a presença do Espírito Santo de Deus, que hoje habita corporalmente em cada filho de Deus. E quem passa a noite em vigília, nega toda a obra de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi único e eterno. Deus não quer que jejuemos de alimentos, mas sim do pecado. Nós não temos mais que oferecer sacrifícios carnais. Deus não recebe. Deus espera que vivamos em espírito e que ofereçamos a Ele apenas sacrifícios espirituais. Que ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele nos nossos cultos racionais. Justamente o que muitos se recusam a fazer. As pessoas dizem que são crentes, mas não querem ir aos cultos. Eles sempre encontram coisas mais importantes para fazer. Muitos irmãos não compreendem que nós não temos que pagar o preço da nossa salvação
e que nós jamais conseguiríamos, por meios próprios, comprar a nossa vida eterna. Mas Jesus fez isso por nós. E tudo o que Ele requer da nossa parte é fé e que o amemos e sigamos as suas ordens. As pessoas se habituaram a seguir pessoas nas redes sociais. Todos seguem alguém no X, o antigo Twitter, no Instagram, etc, etc. Mas seguir a Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador e Salvador, é uma grande dificuldade. E é justamente por isso que a Bíblia também nos alerta que a grande maioria não irá se salvar. Permaneçamos, meus irmãos, dentro da minoria obediente. Graças, Senhor, pela Tua Palavra, pelos esclarecimentos e revelações, pelo Teu amor por nós. Te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das publicações que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudando a Palavra de Deus e confiando apenas no Senhor.